A jurimetria é basicamente o direito traduzido em números. É a utilização de estatística para mapear padrões e tendências na justiça. Muitos escritórios de advocacia, inclusive, usam essa técnica para tentar prever o resultado de julgamentos e, assim, ajudar nas estratégias durante o processo. Os gestores do judiciário também passaram a dar bastante atenção a estes dados, principalmente porque toda a matemática por trás deles promete ser uma poderosa ferramenta de eficiência para os tribunais. Quer saber como a jurimetria funciona? Então fique com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Francis Silvio Rodrigues e este é o Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do TJSC. Para tratar do nosso tema, hoje recebemos aqui o doutor juiz Cláudio Regis, juiz aqui da Vara de Execuções Cíveis da capital, o Felipe Ivo Rosa, que é técnico judiciário aqui também do nosso judiciário, e o João Anfilóquio, que é coordenador de planejamento também do Poder Judiciário. Senhores, muito obrigado pela atendência, por atender o nosso convite, e eu queria, basicamente, que vocês já começassem explicando para a gente o que é a jurimetria. Olá, Francis, obrigado pelo convite, e eu gosto de falar, de explicar sobre a jurimetria, começando por um outro fenômeno que é muito comum a todo ser humano, que é a pareidolia. O que é a pareidolia? Dois nomes estranhos para mim, você vai ter que explicar bem porque... Para explicar uma coisa estranha, usa outra coisa estranha. Mas a pareidolia, apesar do nome estranho, todo mundo já passou por isso, que é o efeito de identificar rosto nas coisas. Quem nunca olhou para uma tomada e viu, aparece um rosto, ou a traseira de um veículo e aparece uma face. Uhum. Esse é um fenômeno que todo ser humano está sujeito, porque vem da nossa evolução como ser humano. O ser humano sempre precisou identificar padrões para poder prever o futuro. Uhum. Então, isso a gente faz a todo momento, seja nesse efeito da pareidolia, seja em olhar para o trânsito e calcular quanto tempo a gente vai levar para chegar até o trabalho. A jurimetria é esse efeito, esse fenômeno de identificar padrões matemáticos dentro de diversas áreas, e no caso a jurimetria, dentro do direito. Ela acontece todos os dias nos escritórios de advocacia, quando uma pessoa vai conversar com o advogado e fala, eu tenho esse problema e eu quero ingressar com uma ação. Então o advogado pergunta qual é a comarca, quantos anos você tem, qual é o valor que você quer buscar como indenização, e a partir daí o advogado fala, olha, esse processo vai demorar 1 ano e meio, se cair com o juiz A. Se cair com o juiz B, vai demorar 2 anos. Isso nada mais é do que uma jurimetria aplicada a partir da experiência daquele advogado. Então, a jurimetria, ela nasce aí sim como ciência a partir de uma grande base de dados estruturados que fazem com que seja possível prever ações do direito. Quanto tempo vai demorar uma demanda ou o crescimento daquela demanda. É a união da matemática e da estatística aplicada aos conceitos do direito para predizer o futuro daquelas demandas. Você falou então que os escritórios começaram a usar com a forma de já prever se aquela ação ia ser bem sucedida do ponto de vista do advogado ou não. Sim. Para saber como agir. Com base na experiência, né? Daquilo que ele já vivenciou. Eu imagino que antes desses dados estarem, por exemplo, de forma digital, ele já se fazia isso de maneira analógica, né? Vendo, olha, como é que são as decisões aqui dessa comarca, vamos ver como é que... E com a digitalização, né, doutor Cláudio, até que essa grande quantidade de sentenças hoje que está disponível no acervo digital, isso se tornou ainda mais fácil. Né? Porque esses dados agora já estão ali de forma automática. Então, quando nós que somos mais antigos estudamos, né, se estudava caso a caso. Se a jurisprudência a gente recortava do Diário da Justiça. Papel. Hoje está tudo online. Então, o nosso trabalho mudou completamente. Eu, quando me reúno com a equipe ou com os colegas que trabalham comigo lá na Vara de Execuções, a gente não discute um caso só. A gente se reúne para discutir como nós vamos tratar esse assunto, como nós vamos tratar todos os casos iguais que abordam determinada matéria.
Então, a coisa adquiriu uma proporção tamanha, né, com essa explosão de demandas no Brasil, que a forma de administrar a justiça, a forma de você gerir uma unidade, a forma de você prestar a jurisdição mudou completamente. E a gente não pode estar alheio a esses números. Se os escritórios de advocacia usam, muito mais nós que estamos do outro lado do balcão, no Poder Judiciário, precisamos utilizar. Eu costumo trabalhar essa matéria com os alunos na academia judicial e também trabalhei muitos anos na escola de magistratura e sempre dizia para eles, assim, qualquer autoridade tem que ser responsável pelos atos de gestão, é sujeito de cobrança. Até o Papa hoje, uma coisa que ele fala, no dia seguinte ele é cobrado pelos jornais, pela imprensa, pela sociedade. Na hora, né? É porque a comunicação é muito rápida. E conosco não é diferente. Os juízes, como gestores e como autoridades que são, precisam prestar contas à sociedade dos recursos públicos, recursos humanos, recursos materiais que são colocados sob sua gestão. Então, não é simplesmente fazer uma bela sentença ou aplicar justiça nesse ou naquele outro caso. Isso continua sendo importante, sem dúvida, mas a gente precisa prestar uma jurisdição de forma eficiente, a tempo hábil, porque acredito, em qualquer aspecto, o tempo é um dado extremamente significativo para você medir a prestação jurisdicional. Então, como o Felipe falou, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 6 meses, essa contagem de tempo, o jurisdicionado e os advogados são muito sensíveis a isso. Então, você precisa medir isso de alguma maneira. Pelo que o doutor falou, então, a jurimetria pode, se é que já não está fazendo isso, ajudando muito como ferramenta para agilizar o processo, baixar acervo, reduzir o trâmite processual. De que forma isso na prática hoje já está ajudando o Poder Judiciário catarinense? Falando de gestão, na realidade, hoje não se imagina mais uma gestão, um poder do tamanho do Poder Judiciário de Santa Catarina, com 12, 13 mil colaboradores, 112 comarcas, 3.200.000 processos circulando, 1.200.000 entradas novas, 1.200.000 sentenças no ano, que não se tenha mais uma medição por dados. Assim, é necessária a gestão, leva isso hoje muito a sério. Nós, inclusive, ontem estávamos lá na presidência entregando ao Dr. Sandy mais um boletim informativo que mostra isso e onde que a gestão, onde o tribunal tem que agir, de que forma, seja para ampliação de novas varas, redefinição de competências, qual a competência que nós vamos definir, qual a que está mais atacada, né? Tanto que hoje nós temos, assim, com base fora na jurimetria, já se criou agora há pouco tempo atrás, unificou-se as varas bancárias, criou-se uma unidade com mais juízes e tirou a competência bancária das demais comarcas para reorganizar as varas. Está vindo isso com execução penal, está vindo isso com execução fiscal. Então, assim, é um repensar. Não se desassocia mais a gestão por números ou a cultura de dados com jurimetria de uma gestão. Não há mais como fazer isso hoje pelo volume que nós temos de trabalho. Eu lembro, até talvez seja o mais antigo aqui da mesa, quando entrei lá tempo atrás, nós controlávamos o acervo com fichinhas, nós tínhamos 600, 700 processos na unidade, nós sabíamos. Hoje é impossível, humanamente impossível. Nós sabíamos por matéria o que tinha, hoje não. Hoje, como o Felipe falou, tem alguns escritórios de advocacia que já fazem essa medição, fazem onde mais ou menos vai cair, eles têm o tempo para entrar com a demanda, eles conseguem ver qual a Câmara e tal que tem, dependendo da tendência de julgamentos. Sim, isso é possível. Nos últimos 10 anos a gente passou por uma revolução, que realmente foi de processo físico para processo digital. Então, basicamente, usando a estatística, esses dados que hoje estão disponíveis até no celular, a gente consegue acessar pelo sistema e ver isso, o Poder Judiciário consegue identificar. Então, a gente tem que concentrar esforços naquele tipo de demanda, naquela comarca. Vamos criar uma vara específica para isso, uma vara especializada. É isso que está acontecendo na prática? Isso, é isso que está acontecendo na prática. E assim, é cada vez mais isso. Até alguns anos atrás, 2004, 2005, isso eu lembro perfeitamente, quando teve a emenda lá que criou o CNJ, isso era muito, era muito empírico, né? E a coisa evoluiu. E hoje está num nível assim, que a precisão de uma definição de competência, de uma criação de unidade, de uma comarca, isso vai
bem além. Então, assim, nós conseguimos com isso projetar recursos, prever recursos, ter um orçamento completamente organizado e muito assertivo. Então, a gente não tem... Não há margem para erro mais. Doutor Cláudio, também pergunta, eu estendo para os outros colegas. A gente tem uma ferramenta aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina que é o BI, né? Isso é uma ferramenta relacionada à jurimetria? O que o BI faz é justamente pegar todos esses dados que estão aí disponíveis, é um acervo enorme de dados, né, e traduzi-los, né, de uma forma que possa ser mais facilmente consumida pelo usuário. Dar uma interface, uma leitura melhor para o usuário compreender o que significam aqueles dados. Pensando na realidade de uma unidade, de uma vara, né? A gente tem as metas do CNJ que precisam ser cumpridas. Então foi criado um quadro do BI que traduz isso. Para quem está nos assistindo e não consegue ilustrar, o juiz entra lá no servidor, no computador e vê os gráficos lá. Exato. De produtividade, da comarca, do acervo. Traduz em gráficos quantos processos entraram, quantos processos foram julgados, quantos processos foram arquivados com baixa definitiva, porque afinal para nós o que conta de fato é a baixa. Você tem como acompanhar esse índice de produtividade da equipe, até para saber se é suficiente ou se precisam fazer ajustes, né? Você tem como saber o acervo, tem como identificar prioridades legais, como crianças, idosos, pessoas doentes com necessidades especiais. Então, permite identificar os prazos vencidos, mais de 100 dias, mais de 365 dias, mais de 1.000 dias. Então, isso tudo está traduzido ali e ajuda sobremaneira os gestores das unidades, chefe de cartório, juízes, enfim, nos gabinetes dos desembargadores, a organizar o trabalho, estabelecer metas, estabelecer métodos de trabalho, porque não é possível mais hoje em dia que um magistrado ou qualquer servidor público não tenha controle daquilo que está sendo feito. Não se pode andar às cegas. É um painel de controle, exatamente, né? Estou sabendo qual é a quilometragem que eu estou andando por hora, qual é a marcha que eu estou usando. Vamos fazer uma ilustração de forma assim analógica. Essa ilustração de não se pode andar às cegas, ela também me lembra uma outra ilustração, é que a gente não pode dirigir olhando para o retrovisor. Então a gente tem que olhar para frente. Então o BI, ele consome os dados, ele te dá as médias, te dá os valores, os gráficos e tudo mais. A jurimetria, ela vem compor no sentido de predizer o movimento desses processos. Então, como o Dr. Cláudio bem falou, eu posso, a partir de agora, a partir de um BI, analisar quantas demandas entraram, qual é o volume de servidores, a minha média, a produtividade e tudo mais. A jurimetria, ela vem e diz o seguinte: olha, com base nessa fotografia de hoje, lá em dezembro, tu vai estar aqui. E aí eu consigo ver, vou cumprir minha meta? Não vou. A partir daí eu posso falar com a administração, falar, preciso de mais servidores? Olha, eu preciso de novos computadores? Eu consigo identificar se eu vou conseguir cumprir aquilo que eu me comprometi, no caso as metas com o CNJ. Então a jurimetria, ela consegue predizer o futuro, com base em todo um processo, uma modelagem estatística, que são números bem feios. É uma equação quase como bem se fosse feia. um GPS, né? Um GPS que vai dizer se tu vai chegar no local ou não. Entendi. Quer chegar lá? Então o caminho é mais ou menos esse, é isso? Seria? Isso. Certo. Felipe, você fez um estudo relacionado à jurimetria, né? No teu trabalho de mestrado, é isso? Isso. Relacionado com dados do nosso Poder Judiciário. Quais foram esses dados? Qual foi a conclusão? Como é que foi esse estudo? Parece que é inédito no Brasil. Sim, foi uma modelagem a partir de dados do Juizado Especial Cível, de 2012 a 2015, onde analisou-se 8 variáveis. Então, se a parte que ingressou com a ação tinha advogado ou não, se a parte ré tinha advogado ou não, o valor da causa em salários mínimos, a comarca onde ele havia ingressado com aquela ação e outras variáveis que, a partir daí, eu consigo prever quanto tempo aquela demanda vai durar. Quanto tempo vai ser necessário até o fim da demanda. Então, o cidadão vai entrar com uma ação na comarca de São José, com um valor de causa de R$10.000, contra uma empresa que constituiu um advogado e mais outras variáveis. E aí eu consigo falar, olha, essa tua demanda vai demorar 480 dias.
E essa informação ela pode ser usada, por exemplo, para incentivar um acordo, né? Falar para o cidadão, o judiciário pode falar, olha, essa tua demanda ela vai levar 480 dias. Traz o autor, traz a empresa ré, vocês querem esperar até o final? Por que vocês não entram em acordo? É uma informação importante que pode incentivar o acordo entre as partes. Então, essa modelagem ela consegue prever quanto tempo vai demorar aquela demanda e, a partir daí, para a administração pode ser utilizado para saber qual vai ser o acervo daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso com base nos dados que já tinha, base passados, Sim, né? base passadas. Você faz uma estatística e já tem como tirar uma média, mais ou menos, do que vai acontecer no processo. Isso aplicado no juizado especial. Cível de toda Santa Catarina. De toda Santa Catarina. Sim. Tem como aplicar isso, eu imagino, então, outras... Sim. Exatamente. A vantagem... O ordinário. A gente fala uma oportunidade, né? É um número de dados enorme, todos passíveis de tratamento, então, porque todo o nosso sistema hoje é online, não tem mais processo de papel, todos os dados estão disponíveis, é um acervo muito grande de dados que é passível de tratamento. Existe uma pressão da sociedade muito grande por resultados. Então a sociedade cobra, a advocacia cobra, as pessoas cobram, precisam de resultados. A gente tem uma limitação de recursos humanos, não dá para contratar mais e mais e mais, existe uma limitação, mas existem meios e recursos disponíveis para que esse tratamento de dados seja feito e se otimize esses recursos, se busque aproveitar melhor os recursos já existentes, que são sabidamente de alta qualidade. Nós temos um corpo de servidores extremamente qualificado, a gente tem um parque informático de primeira, a gente tem bons programas, um sistema que é o EPROC hoje, que atende muito bem às nossas necessidades. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer essas projeções, e buscar melhores resultados. Mas isso já é a praia do jogo. Isso, aí dentro disso que o Felipe e o Dr. Cláudio falaram, os exemplos estão próximos a nós, né? Depois, com a vinda do EPROC, se evoluiu bastante nisso. Criamos, que eu vou repetir de novo, a unidade bancária, a contadoria judicial unificada, que era espalhada em todas as comarcas, tinha um acervo gigante, se unificou justamente porque com a história da gente poder visualizar o que está acontecendo, visualizar onde tem os gargalos, onde é que tem pessoal que a gente pode realocar, foram feitas isso. Isso foi feito durante o ano e está sendo feito, evoluído, está vindo outra ideia aí que está sendo implantada já a partir do ano passado, que é o PJA, né, que é o Projeto Jurisdição Ampliada, procura ajudar as comarcas menores em determinadas matérias, está funcionando bem, foi feita a ampliação agora no início de setembro, ele vai participar daqui a pouco para unidades de 2 varas e vai caminhar, e a gente sempre, como o Dr. Cláudio falou, assim, nós temos uma limitação de incremento de pessoas, então nós temos que ser criativos, e o estudo de dados, jurimetria, as ferramentas permitem que nós façamos isso de forma mais adequada. Eu fiquei ainda curioso um pouco mais sobre a tua pesquisa, Felipe. O que você identificou, por exemplo, assim, tipos de demanda ou tipos de situações que acabavam sendo mais céleres? O que você pode adiantar, assim, que te chamou a atenção quando você pegou todos esses dados e teve que analisar? Opa, aqui tem uma situação que pode ajudar, que acaba o processo sendo mais célere. Eu não quero entrar em definição de comarca, porque eu posso estar sendo injusto, mas eu vou dar um exemplo. Tipos, né? Vou dar um exemplo bem prático. Não fale comarca, porque de repente algum juiz vai dizer, pô, mas logo a minha. Mas é isso mesmo, mas esse fenômeno ocorre. E cidades vizinhas, onde a mesma demanda demorava 40% a mais na cidade A do que na cidade B. Se demora mais, 40% é 40% a mais de processo acumulado, né? Não necessariamente. Sim, não. Não necessariamente. Tem outras variáveis. Mas, essa demanda aqui, se entrar na cidade A, demora... O que os meus amigos advogados falavam? Não, na comarca A realmente demora mais. E aí, a minha modelagem foi lá e comprovou que eles falavam esse sentimento deles. Esse é um exemplo bem clássico. Mesma demanda... mesmo valor de causa demorava mais na comarca A do que na comarca B. Isso está tudo no meu trabalho. Demorava mais tempo. Isso. Eu publiquei um livro agora. Se identificava o problema e também uma possível solução? A causa? A solução aí envolve variáveis que estariam
em poder da administração. Mas pelo menos já identificou, realmente ali tem um sinal amarelo. Isso, essa é a ideia da jurimetria. Que aí os gestores vão trabalhar. Isso, aí é uma outra camada de informação, mas é possível sim. Inclusive tem uma polêmica, né? Eu lendo sobre o assunto antes de vir para a nossa conversa, eu vi que na França os juízes lá, eles eram um pouco reticentes até com a jurimetria justamente por causa disso, porque havia um uso às vezes complicado desses dados, né, de comparação, tudo bem, mas não é o caso aqui. Então, na verdade, basicamente é apontar onde é que está o problema para poder atuar. De forma preventiva, não esperar o problema ocorrer. Isso é que é o mais inteligente a ser feito, né? Não só esperar, não só analisar e falar aqui tem um problema, mas olhar comarcas que não tem problema. Por exemplo, eu vi numa matéria que saiu sobre a tua pesquisa, matéria feita pela assessoria de imprensa nossa aqui, saiu na nossa página do tribunal, que, por exemplo, às vezes a vara que era especializada, né, que era só juizado especial, tinha a possibilidade de correr bem mais os processos do que aquela vara que era cível e também tinha que atender o juizado, vara comum. Exatamente. Tinha esse problema. Não tem mais como trabalhar hoje fora de especialização, de padronização. Todos os estudos indicam isso, entende? Antigamente, aquele juiz clínico geral que fazia tudo, que tinha tempo para cada causa, infelizmente isso não existe mais. Né? Então, como você falou, os juízes franceses que não admitiam ser cobrados, né? Assim, hoje todos nós sabemos que estamos sob constante cobrança da advocacia, da sociedade, especialmente do CNJ. Então, não dá para andar. O judiciário está em pauta todo dia. Exato. O judiciário está em pauta no noticiário, nas conversas do WhatsApp. O judiciário definitivamente está em pauta todo dia. A gente precisa prestar contas, né? Precisa ter essa questão de eficiência. Né? Mas me chamou muito a atenção essa questão da especialidade. E aí, doutor Cláudio, eu imagino que lá na comarca, onde não tem como, tem que ser vara única, porque é uma comarca que tem que atender aquela demanda e não tem como ter 2 ou 3 varas. Tem que ser vara única e atender várias especialidades. Mas aí essas comarcas, ou essas varas remotas, né, regionalizadas, ajudam nisso, é isso? Aí é a jurisdição ampliada que o João estava falando. Jurisdição ampliada. Isso que são as comarcas menores. Então, vamos exemplificar um pouco melhor isso aí. Então, como é que funciona? As comarcas de entrância inicial, são varas únicas que precisam muitas vezes, algumas têm uma demanda um ingresso muito alto e não conseguem dar vazão, mas não necessita necessariamente de uma nova unidade, de uma reorganização, de um apoio. Se criou isso. Então, se a vara lá do Dr. Cláudio vai ajudar a vara lá do Dr. Francis, com troca são as matérias disciplinares, algumas reguladas, bem específicas, e vai tocando. Uma comarca vai ajudando. Na realidade, é um auxílio de uma comarca a outra. Isso tem se mostrado muito bom, tanto que se ampliou agora em setembro. E a ideia é se levar mais à frente para comarcas de 2 varas também. Existem determinadas matérias que não faz diferença nenhuma se o juiz que vai julgar está em Florianópolis, em Blumenau, em São Miguel do Oeste. A mesma coisa já foi feita com as contadorias, a contadoria unificada. Então, se tinha uma noção de que existia um gargalo de tempo, sempre medindo o tempo do processo e medindo os fatores que atrapalham essa tramitação. Que a contadoria era um gargalo, né? E se constatou o quê? Que tinha contadores no estado todo, todos com o mesmo cargo, a mesma gratificação, um com 5.000 cálculos para fazer e outro com 50. Então se unificou essa contadoria e a fila acabou. Isso. Entendi. Então é a jurimetria que permite isso. Acaba sendo até mais justo, né? Também. Eu fui contador muitos anos, isso era verdade, fui contador aqui do Fórum da Capital. Era contador de 5.000 no acervo dos 50? Eu acho que mais, porque era a comarca da Capital, a maior do estado. Era pesado. E realmente a gente via isso. Eu também dei curso de Excel para os contadores do estado, então eu via que tinha contadores que tinham demanda ínfima e outros extremamente atolados de processos. Então a jurimetria, como bem falado, ela faz essa análise, verifica e ratifica que isso está acontecendo, o porquê, e aí a administração ela traz uma solução baseada nisso. Então, é esse ciclo, né? É feita uma análise científica que comprova esse fenômeno, e aí a administração, a partir daí, toma atitudes para resolver esses problemas e não esperar que eles piorem. Sim. Eu fiz uma brincadeira aqui dos 5.000 ou dos 50, mas eu sei que, na verdade, só para o pessoal entender,
Às vezes o contador que está na comarca da Vara Única é um técnico judiciário que faz outras funções também, entre elas a de contadoria, mas também ajuda no cartório, também faz, né, auxilia o juiz, tudo. Então é só brincadeira, porque não é por falta de serviço, principalmente na Vara Única, serviço é o que não falta. Sabe, a gente que sabe. não falta. Como é que isso é feito de maneira tecnológica? O que é um software? Você pega os dados, como o doutor falou, tem os robôs, né, que hoje em dia fazem já muito trabalho, substituem muito o trabalho do servidor público. Mas como é que a jurimetria, em termos de tecnologia, como é que funcionam esses dados? Isso são softwares que o tempo todo estão lá processando isso e colocando em gráficos? Existem duas linhas, né? São softwares estatísticos que necessariamente precisam de dados estruturados, e aí o judiciário pioneiro, mais uma vez, no Brasil, o judiciário catarinense pioneiro no Brasil, porque sempre trabalhou nesse sentido de informatizar. Certo. Então, a partir daí, a gente passou a ter dados estruturados. Então, a partir de dados estruturados, você faz uma modelagem estatística com softwares para se encontrar um modelo. Hoje, com a inteligência artificial, já é possível criar modelagens estatísticas que se retroalimentam. Então, ela faz a análise até o mês de outubro. E ela aplica a modelagem, verifica os dados e em novembro ela já se retroalimenta. Né? Então tem essas duas linhas, mas basicamente são com softwares estatísticos que cada vez estão mais acessíveis por conta da melhoria de processamento de informação, do armazenamento de dados. Não precisa de grandes computadores para fazer isso. Não precisa mais de grandes computadores. Um laptop Algumas modelagens podem ser feitas junto com os BIs que o judiciário utiliza. Já existem algumas linguagens, Python e R, que podem ser importadas para o BI do judiciário. Então, toda vez que você abrir o BI, ele vai estar recalculando aquela modelagem para trazer os dados mais fidedignos possíveis. Agora eu fiquei curioso com o nome, BI, o que significa mesmo? Business Intelligence, ou inteligência de negócio. A gente na prática já vai no BI, mas esquece da origem. Né? Sim. Mas eu imagino que isso tudo não seria possível ou criou-se essa demanda por causa de um processo que a gente está no final, né, se a não acabou, que é da digitalização, né, doutor Cláudio? Sim, do acervo. Né? Olha só, Silvio, quando eu entrei na magistratura, no século passado, né, a gente recebia... Não é brincadeira, é mesmo, né? Sim, no século passado. A gente recebia a estatística da produtividade do magistrado em fevereiro do ano seguinte. Então, o que eu produzi o ano inteiro, eu vou ter o relatório estatístico em fevereiro do ano seguinte. Eram aqueles mapas, a folha que a escrivã preenchia. Tá? Falando em Excel hoje é ultrapassado. Né? Imagina aquilo que se fazia naquela época. Então, se você, no fevereiro do ano seguinte, se tem algum ajuste a fazer, se tinha algum problema para ser detectado, já era tarde demais, porque o ano já tinha se perdido. Então, esses relatórios, o BI, ele atualiza todo dia. Então, o gestor mais zeloso vai ver a produção da semana, ou se você sabe como está funcionando, vai ver a produção do mês. Né? Não é para aterrorizar ninguém, não, mas é para você saber como as coisas estão andando na unidade. Acompanhar como está a entrada, como está a saída, como está a taxa de congestionamento, enfim, isso é uma necessidade e a ferramenta permite isso. Identificar, às vezes, processo, vamos arquivar porque esses aqui estão parados, ele consegue ver esse mapeamento e gerir a unidade, né? Falar para os servidores, gente, vamos pegar mais nesse sentido aqui, até o final do mês, faltam 15 dias, vamos ver se a gente consegue bater a meta, né? Exatamente. Tipo assim, o judiciário acaba tendo que usar um jargão que se usava na iniciativa privada, nas lojas de venda, bater meta. A gente tem que bater meta, né? Não é... É porque a gente trabalha pela demanda, não é por oferta. Sim. Durante muito tempo, o serviço público, não, só posso produzir tanto. Se chegar no posto de saúde, a gente saiu aqui de uma pandemia, né? Diz, não, só posso fazer 5 consultas pediátricas. Não, mas tem 30 crianças doentes para atender. Não, só posso atender 5, o resto vai para casa. O judiciário não é diferente, a gente até trabalha conforme a demanda. E volta e meia, acontecem demandas que são sazonais. Por exemplo, para traduzir isso para você, algumas procuradorias dos municípios entram com os executivos fiscais em determinada época do ano, em função da prescrição, em função do calendário eleitoral. Você sabe que vai entrar naquela... Não precisa aumentar a estrutura toda, você precisa só se organizar para receber
aqueles processos naquele mês. Tem outros fenômenos que o pessoal deve estar lembrado recente aí do Serasa, do Concentra Score, que entraram milhares, milhões de demandas. Você precisa criar varas novas por causa disso. Você tem que estruturar a equipe para receber aquela demanda que foi pontual. Então, ou às vezes prescrição dos planos de telefonia, foi outro fenômeno. Então, hoje a gente está no rescaldo disso, mas teve uma época que tinha gente lá na distribuição para receber as novas demandas, porque estava chegando no prazo prescricional, depois daquilo não ia entrar mais. Então, o serviço público em geral, e o judiciário não é diferente, precisa atender conforme a demanda. A gente tem que dar conta da demanda. E a jurimetria permite identificar essa relação causa e efeito, e alocar melhor os recursos conforme a necessidade. Isso, e dentro disso que o Dr. Cláudio está falando, eu falei há pouco 2 vezes na história da vara bancária. O que aconteceu com a vara bancária instalada funcionando? Gerou um volume grande para o tribunal. Então, agora foi em abril desse ano, o presidente criou uma assessoria dos gabinetes e tal, nós estamos medindo mês a mês. E no primeiro mês dessa assessoria, que foi não se criou nada novo, só disponibilizou servidores, já se viu que esse redirecionamento e o acompanhamento constante fez o efeito. Já começou a dar conta, os julgamentos aumentaram justamente porque se realocou servidores, conseguiu modelar os servidores ali, desembargadores, conseguiu reorganizar isso. E essa medida está ali em tempo real, né? Tempo real. E a gente esperar até fevereiro do ano que vem para ter. Na hora. Tem um jargão da administração que, parafraseando Peter Drucker, que é você só pode melhorar aquilo que você pode medir. Então, boa frase, eu gosto de frases boas. Estou começando a correr agora, faço crossfit, mas estou começando a correr. Certo. Se eu não medir o tempo e a distância, eu não sei se eu estou melhorando. Certo. Então a gente sempre precisa estar medindo. Então no exemplo que o Dr. Cláudio deu, que só chegavam os resultados lá em fevereiro do ano seguinte, certo. E aí tu vai saber, não deu certo a minha estratégia. Então hoje é possível para um magistrado definir, eu vou definir dentro da minha vara, eu vou definir as atribuições para os servidores de uma forma. Esse que é mais minucioso vai fazer isso, esse que é mais célere vai fazer aquilo. E ele pode, depois de uma semana, verificar se teve um bom efeito, se teve um bom resultado, essa definição, essa redistribuição de tarefas dentro da vara. Porque com os BIs, a gente está constantemente medindo a produção. E a jurimetria, ela vai ser ela vai dar um passo atrás, vai olhar para o todo e vai falar para o magistrado, olha, os outros magistrados tiveram essas outras ideias e a que teve melhores resultados foi essa. Entendi. Pega esse servidor com... eu estou criando uma ideia hipotética. Esse servidor com mais tempo de judiciário, ele tem um perfil para fazer mais esse tipo de trabalho. Certo. Agora, esse servidor que é muito novo, ele tem um perfil para ficar fazendo esse outro tipo de trabalho. Então, aí é trabalhar com a sintonia fina, né, com um ajuste fino para que a produtividade sempre esteja a maior possível, com base na experiência e nos conhecimentos de todos. E eu percebo que esse diálogo entre os gestores, juízes, né, desembargadores, de experiências é bem frequente. Tem encontros semanais, hoje com a possibilidade de ser virtual também, isso acaba sendo muito mais frequente, de troca de experiência. O juiz fala, olha, aqui na minha comarca eu tive essa experiência, deu certo, os outros já se comunicam, já falam, opa, me passa aí, que eu quero aplicar na minha também. Isso é uma coisa bem dinâmica, né? A comunicação hoje favorece muito, Não faria sentido a gente trabalhar sem lançar mão disso, né? A comunicação com a equipe, a gente identifica casos novos, demandas novas, teses novas. Olha, precisamos ver como vamos tratar essa matéria aqui. E a gente combina entre nós, com a equipe, vamos padronizar o atendimento. Essa é a melhor resposta, tem essa, a gente avalia e mesmo depois de começar a aplicar, é possível ainda fazer os ajustes necessários. Isso aqui não está funcionando por isso aqui precisa melhorar, faltou colocar esse detalhe aqui no modelo. Então, tudo isso é possível, porque na gestão, na administração, você precisa o tempo todo estar medindo, avaliando o resultado e fazendo os ajustes e depois medindo de novo. Então é uma constante, porque sempre pode melhorar. Se a gente fosse fazer uma ilustração, a grosso modo, para quem está entendendo, eu imagino que seria como dirigir antigamente só com mapas. Eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho mapas, e tem que ficar perguntando no posto. Tá, mas eu estou aqui em qual localidade? Opa, tem que sair do rumo, tem que voltar.
No próximo posto eu vou perguntar se eu estou na estrada correta ou não. E hoje, com a jurimetria, é como se eu estivesse num GPS em tempo real ali, dizendo, não, estou no caminho certo, vamos embora, sair um pouquinho, mas já corrijo a rota. Que inclusive vai dizer, lá tem fila, não lá vai por esse fila. caminho. Esse caminho aqui é o mais curto, mas tem fila, então ele vai demorar mais. Lá está bloqueado o trânsito, protesto. Ou você está fazendo uma boa média, né? Isso, o consumo, consumo, eficiência. Perfeito. Né? Isso. Né? Tem carros hoje em dia até que isso já sai da faixa ali e já retorna. Então, realmente não dá para trabalhar mais sem esses dados. Né? Mas isso é uma exigência, Silvio, porque, falando em Brasil, são 100 milhões de processos. Tá? Você não vai conseguir acabar com um backlog de 100 milhões de processos sem lançar a mão dessas ferramentas. E uma demanda sempre crescente, né? Exato. Anualmente não tem aquela história, né? O que não é medido não é gerenciado. Certo, gostei dessa frase também. E, por exemplo, vamos intensificar, botar mais servidores. Sabe como é que é a complicação, né? Fazer concurso, tudo, são processos demorados. E o juiz precisa resolver isso para ontem, né? Para ontem. Bom, senhores, muito obrigado. Aprendi bastante com a nossa conversa. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Né? Eu acho que a gente já... Eu confesso que quando veio esse termo... Porque quando a gente estuda para concurso, é jurisprudência, é um monte de coisa com jus. Quando veio o termo jurimetria, caramba, vamos lá, vamos tentar... Como é que eu vou fazer para o público entender como é que é isso? Mas eu acho que vocês conseguiram... Olha, se tem uma dica que eu posso dar para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Seja curioso, procure, abra o BI, todas as unidades têm acesso. Todas as unidades têm acesso, isso foi uma decisão muito acertada da administração, tá, de não restringir a informação à cúpula. Pelo contrário, nós temos aí 13 mil usuários, se todos tiverem conhecimento das informações, todos vão contribuir para que a coisa melhore. E seja curioso, vá atrás dos dados, investigue, veja como as coisas estão funcionando lá onde você está trabalhando. Você vai se surpreender e tenho certeza que vai lhe ajudar. Crie a sua cultura de dados. Exato, é uma cultura que tem que ser criada. Dentro do judiciário, por parte dos servidores, por conta da formação, há muito esse receio, esse medo da matemática. Né? Eu, como servidor, já há mais de 15 anos, dava curso de Excel e realmente ouvi constantemente, olha, eu fui para o direito porque eu não gosto de matemática. Não sou de exatas. Não sou de exatas. Sim. E realmente há uma certa dificuldade, mas com as tecnologias hoje em dia é muito mais acessível, muito mais fácil. Então, é possível sim entender dessas tecnologias para aplicar no direito e ter melhores resultados na prestação jurisdicional. Senhores, muito obrigado pela participação, pelas explicações, pela conversa, agradeço bastante e já convido vocês para uma próxima oportunidade. Acho que assunto não falta, né? Bom, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a presença do juiz Cláudio Regis, do Filipe Ivo Rosa e do João Anfilóquio, que é coordenador de planejamento do nosso Poder Judiciário. Lembrando que o Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O objetivo é sempre trazer profissionais para esclarecer assuntos importantes na área da justiça e da cidadania. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal do TJSC no YouTube. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!